Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vocês vão gostar. Vocês devem ter acompanhado com muita tristeza e atenção os recentes desmoronamentos de prédios ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Daí várias dúvidas surgiram e foram levantadas pela população. Por exemplo, quais as alterações que podemos fazer em uma reforma sem comprometer a estrutura do prédio? É sempre necessário que o engenheiro ou arquiteto acompanhe a obra? Isso e muito mais você vai saber numa entrevista com o professor Armando Lopes Júnior, que é engenheiro civil da Unicamp. Vai conhecer também o incrível trabalho desenvolvido pela Make-A-Wish Brasil, uma das instituições de apoio à criança mais conhecidas e respeitadas no mundo, presente em 36 países. Você não pode perder. Confira agora a entrevista sobre quais as reformas que podemos fazer sem comprometer a estrutura do nosso prédio. Tô louco pra saber. Veja bem, todo mundo precisa de informação sobre reformas que quer fazer na sua casa, no seu apartamento. Muitas vezes não é orientado por profissionais adequadamente ligados ao CREA para poder dar orientação de como proceder adequadamente. Em função disso, muitos problemas podem acontecer. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro ou na cidade de São Bernardo do Campo recentemente, onde vidas foram ceifadas em função de problemas estruturais em prédios. Obviamente, em função disso, nós vamos querer ouvir alguém que é especialista na área de estruturas, que é o professor Armando Lopes Moreno Júnior, que é mestre, é doutor em engenharia de estruturas e conhece também a parte de reforço estrutural. Professor, nós queríamos saber o seguinte, em palavras assim não muito técnicas, o que nós podemos dizer para as pessoas, o que teria acontecido na cidade do Rio de Janeiro para ter esse acidente que foi tão grave? A princípio, pela documentação que eu tive acesso, me parece um problema em relação àquelas intervenções ocorridas no nono andar. Pode ter acontecido, por exemplo, uma viga ou um pilar, principalmente, ele pode ter sido seccionado e aí a estrutura veio a ruir. Primeiro o nono andar e aí toda aquela sobrecarga em cima dos andares inferiores e acontecendo a ruína dos edifícios. Agora, outra hipótese, que é pouco provável, seria problema de fundação. Mas, como é um edifício antigo, 70 anos, essa hipótese, teoricamente, poderia ser até descartada, porque problemas de fundação, geralmente, eles avisam. Se eu tivesse uma única chance de indicar o problema, seria o problema da intervenção no nono andar. Certo. Por algum motivo, eles podem ter seccionado uma viga ou um pilar. Ou até o problema deles terem retirado todas as paredes. Nesses edifícios antigos, como o concreto, ele tem uma resistência bem inferior àquela que a gente trabalha atualmente, ou o aço também tem uma resistência bem inferior à que a gente trabalha atualmente. Certo. A retirada dessas paredes que passaram a trabalhar, apesar de inicialmente elas não terem sido calculadas ou projetadas para trabalhar, e aí acabaram ajudando a estabilidade estrutural, né? Sim. Enfim, você não pode fazer intervenções sem ouvir um profissional especialista na área. Por exemplo, se você vai fazer uma mudança, se você acha que tem um pilar na sala do seu apartamento, você quer tirar aquele pilar porque você quer ter uma circulação maior, você não pode fazer isso, porque as cargas todas caminham dos pilares para as fundações. Então aquele pilar tem uma função estrutural muito importante. Se você retira, você transfere mais carga para os outros pilares, não deixa a carga de cima ser transferida para a fundação e você gera a ruína do prédio. Professor, como é que a gente faz para explicar para as pessoas como é que eles têm que agir num momento como esse? Qual é o organismo e o profissional que eles têm que se utilizar para não cometer erros dessa natureza? Bom, a princípio o que a gente sugere é que eventuais reformas, não reformas simples, que pintura ou essas reformas usuais, mas alguma reforma que exista, por exemplo, uma abertura
ou então uma quebra de parede num determinado apartamento ou numa residência, elas têm que ser verificadas em relação à viabilidade técnica em se fazer aquela abertura ou não. Se a reforma implicar em aberturas, um profissional qualificado tem que ser consultado. Então, esse profissional é o arquiteto e é o engenheiro civil, ou né? engenheiro civil. E eles têm que ter a assinatura da chamada ART. Sabe o que é isso? Anotação de responsabilidade técnica. Isso entra no acervo técnico dele junto ao CREA e permite que aquilo seja autorizado do ponto de vista técnico para você não ter problema. Professor, dá para explicar para a turma aí que não sabe o que é o nosso CREA? A função do CREA é averiguar se uma determinada obra, reforma ou construção, ela está sendo executada por profissionais qualificados. Então, a partir do instante que a gente registra essa responsabilidade técnica, chamada ART, você está dizendo, né, para a população em geral ou para os órgãos competentes quem é o responsável por aquela obra. Então, eventuais problemas que surjam em relação àquele projeto, você teria um responsável. Se um prédio está comprometido e de alguma forma ele já revela que o aço que está nos pilares está começando a sair fora do recobrimento, está aparente, está entrando em oxidação, se o prédio começa a mostrar sinais já de comprometimento, o que o síndico, os proprietários dos apartamentos devem fazer? A princípio é procurar imediatamente um profissional qualificado, que trabalhe com recuperação de estruturas. O profissional que trabalha nessa área, ele tem que ser altamente qualificado, porque além dele ter todo o conhecimento de projeto, ele tem que ter todo o conhecimento de recuperação. Parece que naquele prédio do Rio também, a arquitetura, o layout, né, do prédio, ele vinha até um certo número de andares com uma geometria. Depois havia uma diminuição. Com o tempo, houve também uma ampliação dos apartamentos, de modo que mais carga foram submetidos os pilares de baixo daquelas intervenções. Isso pode ter ocasionado esse problema? Sim. As edificações, em geral, elas têm basicamente três grandes motivos para elas entrarem em ruína. A gente pode, digamos assim, errar em 3 pontos. A gente pode errar na fase de concepção, na fase de projeto. Um projeto mal feito, por exemplo, tranquilamente é uma causa de ruína de um edifício. Certo. A gente pode errar na fase de execução. O edifício está sendo construído e aí os materiais utilizados, por exemplo, não são de boa qualidade. Então, esses materiais de má qualidade podem sim ser um motivo de uma eventual ruína. O terceiro grande motivo dos problemas em edifícios é a utilização. Ele passa a ser utilizado de uma maneira que não foi inicialmente concebido. Muitas vezes as pessoas se preocupam com o processo construtivo. Muita gente se assusta, nossa, mas esse prédio aqui antes era feito em 2 anos, agora em 6 meses está tudo pronto, é um processo mais dinâmico, em série, um processo construtivo mais rápido. Isso causa preocupação? Ou um prédio desse, sendo adequadamente projetado e executado, está dentro das normas? O tempo de execução, ele não interferiria, não seria uma das causas da ruína daquela edificação, uma vez que ele seja calculado, dimensionado de acordo com um padrão técnico aceitável, que é o que a gente costuma chamar de norma. Existem normas para isso, né? Uma normatização. Então, esses edifícios que são construídos rapidamente, geralmente são edifícios pré-fabricados. Seria uma solução para o nosso problema de habitação atualmente, se essas edificações fossem construídas o mais rapidamente possível. Depois desse problema do Rio de Janeiro, a população, acho que teve um susto. Então, muitas reclamações, telefonemas para o CREA ou para a prefeitura. Agora, o importante é que a população tenha noção do que pode ser feito, logicamente com segurança, dentro dos seus domínios, do seu imóvel. Um apartamento, por exemplo, lógico, ele é seu. Teoricamente, você poderia fazer qualquer alteração desde que fosse interna e não modificasse o que seria comum,
né? Em termos de fachada, em termos dos ambientes de uso comum. A gente costuma dizer, você pode pintar a sua porta de entrada do apartamento do lado de dentro, mas do lado de fora é de uso comum. Agora, a princípio, o que a gente sugere é que, na eventualidade de uma reforma que implique em aberturas, né, ou demolição de paredes, sempre um profissional tem que ser consultado, um profissional habilitado, engenheiro, arquiteto. Piso também tem que ser tomado cuidado, porque às vezes o pessoal costuma rebaixar o piso ou até suspendê-lo, e aí implica em sobrecargas, implica em retirada, às vezes, da camada de concreto das lajes. Então, também teria que ter um laudo mais técnico sobre isso. Geralmente, os condomínios, eles não especificam, não regulamentam, né, no regimento, o que pode e o que não pode ser feito em termos de reforma. Eles colocam, muitas vezes, algumas observações em termos de entrada de funcionários, ou então de horário que a reforma tem que ser feita. O que poderia ser feito é que, nos regimentos internos de condomínio, sempre existisse. Eventuais reformas devem ser comunicadas ao síndico e, se essas reformas implicarem em aberturas nas paredes, quebra de paredes, ou então rebaixamento de piso, por exemplo, ou elevação de pisos. Aberturas em lajes. Em lajes, em vigas. Então, um profissional competente tem que ser contratado e um laudo tem que ser emitido. Um síndico, por exemplo, ele pode ser processado, nesse caso do Rio de Janeiro, por não ter tomado uma atitude em termos de pedir que aquela reforma passasse por um laudo, por uma autorização técnica. Então, às vezes, a gente acredita que a função de síndico, por exemplo, não tem risco nenhum, mas num problema desse tipo, o síndico pode sim ser processado em relação à cumplicidade em todas aquelas mortes que ocorreram. Né? Bom, professor Armando, muito obrigado pela sua participação, foi absolutamente esclarecedora para muita gente que está assistindo o programa. Nós, engenheiros, naturalmente, queremos que todo mundo busque os engenheiros para poderem ter os laudos e tal, e um apoio na construção e também nas reformas, tá certo? Então a gente agradece a sua atenção, esperamos que a gente possa ter contribuído para tirar dúvidas de todo mundo que assistiu a esses acidentes, se penalizou com isso e abriu os olhos para que não cometa erros semelhantes aos que foram feitos lá. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o incrível trabalho de cidadania desenvolvido pela Make-A-Wish Brasil. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão,